Quando algo misterioso chega ao planeta eliminando metade da população mundial, uma nova espécie de bebês híbridos começa a surgir e eles se tornam a única esperança de impedir a extinção da humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história da série Sweet Tooth de 2021. Então preparem-se, é hora do recap. Dr. Adi é um médico renomado que detectou uma das primeiras pacientes infectadas pelo vírus H5G9, considerado o mais mortal de todos os tempos. Após ser anunciado o início de uma crise global, todas as pessoas foram aconselhadas a permanecer em suas casas para evitar que a infecção se espalhasse. Porém, mesmo cumprindo o toque de recolher, Honey, a esposa de Adi, acabou sendo infectada e o médico teve que correr para levá-la ao hospital. Devido ao desespero das pessoas, toda a cidade estava em completo caos, mas Adi conseguiu internar a sua esposa. Enquanto aguardava Honey se recuperar, o médico foi chamado para comparecer à maternidade, pois algo extraordinário aconteceu. Enquanto o mundo inteiro mergulhava em completo caos, bebês híbridos começaram a nascer, apresentando características humanas misturadas com as de animais. Dentre eles estava um menino chamado Gus, que foi levado por seu pai para viver na floresta. O homem sabia que o governo usaria as crianças híbridas como cobaias para fazer experimentos, a fim de tentar entender aquela mutação genética. Então Richard decidiu levar o seu filho para longe da civilização e por vários anos eles viveram felizes na floresta. Anos depois, ao caminhar pela floresta, Gus se deparou com algumas pegadas e decidiu segui-las até a divisa. Nesse dia, pela primeira vez, o menino cruza a cerca que delimita aquela mata e escuta um rugido. Apavorado, ele decide fugir, mas é encontrado por seu pai, que o pega no colo e corre de volta para a floresta. Após levar uma bronca, o garoto corre para casa e Richard vai atrás dele. Quando está prestes a entrar na cabana, o homem escuta outra pessoa se aproximando e vai ao encontro dela. Naquela tarde, ele conhece um caçador que marca o local para avisar os seus colegas sobre a existência de um híbrido naquela área. Sabendo que o invasor voltará a qualquer momento, o homem pede que o seu filho se esconda em um alçapão que ele construiu dentro da cabana e sai para procurar o inimigo. Minutos depois, Gus escuta alguns gritos e decide sair para procurar o seu pai. Após se livrar do caçador, Richard acabou sendo infectado pelo vírus, mas conseguiu retornar para casa. Durante vários dias, Gus cuidou de seu pai doente e quando percebeu que não conseguiria sobreviver ao vírus, Richard decidiu dizer a verdade para ele. O homem conta que a mãe de Gus se chama Bird e ela ainda está viva, mas pede que o garoto jamais cruze a cerca para procurá-la. Após a morte de Richard, o garoto teve que aprender a se virar sozinho e passou a realizar todas as tarefas que aprendeu com ele. Alguns meses mais tarde, Gus encontrou uma maleta que foi escondida por seu pai e ao abri-la, se deparou com uma foto de sua mãe junto com um cartaz que informa a localização de um abrigo seguro para crianças híbridas. Cansado de viver sozinho naquela floresta, Gus decide arrumar as suas malas e partir, na esperança de encontrar Bird no abrigo. Porém, no meio do caminho, ele acaba caindo numa armadilha e quase é atingido por uma flecha. Enquanto se esconde, Gus acaba sendo capturado por um humano e tenta atacá-los para escapar. Nesse momento, um dos caçadores se prepara para eliminá-lo, mas é atingido por um disparo. Quando Tommy se aproxima com seu rifle, Gus aproveita para escapar, enquanto o segundo caçador é eliminado. Apavorado, o menino corre de volta para a cabana e se esconde no alçapão. Minutos depois, Tommy aparece e encontra o esconderijo do garoto cervo. Quando descobre que ele sabe falar, o homem fica surpreso e desiste de capturá-lo. Depois que ele vai embora, Gus reúne toda sua coragem para dar início a uma nova jornada e decide atravessar a cerca, mesmo sabendo de todos os perigos que o aguardam do lado de fora. Após algumas
horas de viagem, o jovem reencontra Tommy e pede que ele o leve até o Colorado. No entanto, o homem se recusa a ajudá-lo, pois eles estão a vários quilômetros de distância. Mesmo assim, Gus insiste em seguir o caçador e demonstra ser útil ao usar o seu faro aguçado para encontrar comida. Enquanto Tommy fica de vigia, o garoto entra na cabana e percebe que aquele lugar já foi uma loja. Ao olhar para a parede, Gus avista uma cabeça de cervo pendurada e tenta fugir, mas acaba sendo capturado. Logo em seguida, um garoto e seus pais se aproximam e quando percebem que Gus é inofensivo, a família os convida para jantar. Durante a refeição, Tommy aproveita para trocar informações com George e sua esposa, e Gus pede permissão para brincar com Rusty. É a primeira vez que o garoto conhece outra criança, e Bev fica feliz ao ver o seu filho tendo alguém com quem brincar. No meio da noite, antes de partir, Tommy rouba alguns enlatados da despensa e acaba sendo flagrado por Bev. Ao perceber que ele pretende sair de fininho, a mulher pergunta se o caçador não pretende levar Gus, e Tommy tenta convencê-la a adotar o garoto cervo. Após conversar com seu marido sobre essa possibilidade, Bev vai dar boa noite para os meninos e diz que precisa conversar com eles pela manhã. Porém, Gus não consegue dormir e caminha até a sala no meio da noite. Nesse momento, ele avista Tommy indo embora e percebe que um grupo de caçadores está se aproximando. Os homens estão ali para capturar Gus, mas o casal se recusa a entregar o garoto. Então, quando os caçadores estão prestes a invadir a casa, Tommy os ataca e golpeia todos eles com uma armadilha de ferro. Durante a briga, um dos caçadores consegue entrar na cabana e Gus os ataca com seu estilingue. Ao ver um cervo se aproximando por trás do garoto, o caçador fica paralisado de medo e acaba sendo golpeado por Tommy. Após o ataque, George mudou de ideia sobre acolher Gus em sua casa, e Tommy não teve outra opção senão levar o garoto para longe dali. Juntos eles entraram em um bondinho e seguiram caminho até o outro lado da floresta para continuar a sua jornada. Naquela noite, após um longo dia de viagem, a dupla decide parar para descansar e Tommy revela que existe um trem que leva as crianças para o abrigo no Colorado. Ao ouvir isso, as esperanças de Gus são renovadas e ao amanhecer, o menino descobre que Tommy fez uma fantasia para ele. Para pegar o trem, a dupla precisa chegar ao mercado, onde dezenas de caçadores estão à espreita. Sendo assim, Gus precisa se disfarçar e usa uma fantasia para que todos pensem que ele é um garoto normal. Enquanto isso, o Dr. Ad continua trabalhando em um antídoto para curar os pacientes infectados pelo vírus H5G9. Há vários anos, sua esposa está vivendo com essa doença e precisa tomar remédios periodicamente para se livrar dos sintomas e não transmitir o vírus. No entanto, graças às pesquisas feitas pela doutora Bell, Ad está cada vez mais próximo de encontrar a cura para essa doença. O problema é que, para concluir a sua pesquisa, o médico precisa recolher células-tronco da medula óssea de crianças híbridas, mas não acha correto fazer isso. Certo dia, o casal é convidado para ir à casa de um dos moradores do bairro, e durante a festa, Doug acaba provocando um acidente. Ao ver o dedo do seu vizinho se movimentar rapidamente, Nancy ordena que Ad faça o teste para saber se ele foi infectado, e o resultado dá positivo. Quando descobrem que Doug foi infectado, seus convidados o amarram dentro de sua própria casa e incendeiam o lugar. Naquela tarde, Tommy e Gus chegam ao mercado, e o garoto usa um capacete para fingir que seus chifres e orelhas são falsos. Enquanto Tommy sai para procurar as passagens, Gus fica sozinho na estação de trem e decide sair para dar uma volta. Ao se aproximar das outras crianças, o menino percebe o quanto aquelas pessoas odeiam os híbridos e fica apavorado. Quando percebe que o menino está com medo, Beck se aproxima e tenta acalmá-lo. Logo depois, Tommy aparece e entrega para Gus uma passagem de trem. Porém, quando o menino estava prestes a entrar no trem, um cheiro familiar chama sua atenção
e ele percebe que a alguns metros dali existem caixas repletas do remédio que Tommy usa. Depois de pegar alguns comprimidos, a dupla corre de volta para o trem, mas Tommy acaba sendo cercado por um guarda. No entanto, antes que seu inimigo tenha a chance de atirar nele, Tommy consegue imobilizá-lo e corre com Gus para o trem. Quando o veículo está prestes a partir, um grupo de guardas se aproxima e prende o garoto, pois descobriram que ele é um híbrido de verdade. Após serem capturados, Tommy e Gus são levados para a floresta, mas acabam sendo salvos por rebeldes que aparecem de repente e atacam os soldados. Para surpresa de Gus, a garota que o tranquilizou minutos atrás sempre soube que ele era um híbrido e decidiu salvá-lo. Quando descobre que Tommy é um caçador, Beck ordena que seus colegas o eliminem, mas Gus implora pela vida do seu amigo e a garota percebe que aquele homem não é uma ameaça. Enquanto isso, Amy e sua filha adotiva saem pela cidade para fazer compras e ao retornar para casa, Wendy sente cheiro de fumaça. Com medo de que alguém encontre a garota, Amy ordena que ela se esconda e se prepara para atirar. Por sorte, o patrulheiro que estava se aproximando é convocado de volta para a base e as duas conseguem retornar em segurança para casa. Ao anoitecer, Tommy e Gus chegam ao esconderijo dos rebeldes, também conhecido como o Exército Animal. Segundo Beck, a fundadora daquele grupo, todos que entram para o seu bando precisam pintar nas paredes um desenho do seu animal favorito. Quando conhece outros membros da gangue, Gus fica muito feliz, pois nunca se sentiu amado por tantas pessoas antes. Ao ser questionada sobre o motivo de ter ajudado Gus a escapar, Beck afirma que as crianças híbridas vieram para salvar o planeta, pois ao contrário dos outros humanos, essa nova espécie é capaz de viver em comunhão com a natureza. Para ajudar nessa missão de reconstruir a Terra, o Exército Animal jurou proteger todos os híbridos que encontrassem. Após se divertir com seus novos amigos, Gus pede ajuda de Beck para obter informações sobre sua mãe, e a jovem promete que descobrirá tudo o que puder sobre ela. Na manhã seguinte, Gus faz uma visita ao seu amigo e pede que Beck o liberte. No entanto, a jovem se recusa a fazer isso, pois Tommy era um caçador e já eliminou inúmeros híbridos no passado. Porém, quando percebe que nunca ganhará a confiança de Gus se decidir eliminar o seu único amigo, Beck volta atrás e ordena que os seus aliados o libertem. Ao ouvir isso, Tigresa se revolta e decide desobedecer às ordens de sua chefe. Ela então convence os seus colegas a libertar Daisy para que ela possa devorar o caçador. Quando percebe que Tommy está prestes a ser eliminado, Gus decide arriscar a sua própria vida para salvá-lo e consegue se comunicar com o tigre, que recua ao ouvir o seu pedido. Nesse instante, dois grupos se formam e começam a brigar entre si. Enquanto os aliados de Beck e Tigresa lutam para estabelecer a sua soberania, Gus e Tommy aproveitam para fugir. Decepcionado com o grupo que ela mesma criou, Beck também decide ir embora, e enquanto isso, Amy e Wendy acolhem um novo membro em sua família. A ex-psicóloga mora em um antigo zoológico e decide transformá-lo em uma reserva para acolher todas as crianças híbridas que precisarem de sua ajuda. Naquela tarde, após fazer uma visita ao Dr. Adi e sua esposa, Nancy descobriu que Rani também está infectada pelo vírus e corre para espalhar a notícia para os seus vizinhos. Rapidamente, o médico vai atrás dela e tenta convencê-la a esperar até que ele encontre uma cura. No entanto, a mulher se recusa a ouvi-lo e está prestes a contar a verdade para todos quando é atingida por um coice de cavalo. Imediatamente, Adi percebe que Nancy não está mais respirando e pede ajuda de sua esposa para esconder aquele corpo. Após ser salvo por Gus, Tommy se sente em dívida com ele e, para tentar retribuí-lo, decide acompanhar o garoto até o Colorado. Ao amanhecer, a dupla encontra Beck e a garota entrega para Gus um endereço onde possivelmente sua mãe está morando. A jovem revela que também pretende pegar o trem a caminho do Colorado e Gus convence Tommy a ir junto com ela. Para chegar ao seu destino, o trio precisa atravessar uma ponte de cordas e Gus acaba sofrendo um acidente.
Após cair em um campo florido, o garoto desmaia e é salvo por seus amigos. Já se passaram 3 dias desde o desaparecimento de Nancy, e Bob começa a espalhar cartazes pela vizinhança, na esperança de encontrá-la. Naquela tarde, Ad e sua esposa vão ao consultório para testar um novo soro desenvolvido pelo médico e encontram a porta do freezer aberta. Lá dentro está o corpo de Nancy, que foi encontrado por Samantha, a assistente de Ad. Quando percebe que o seu segredo foi descoberto, o casal tenta fugir, mas acaba sendo cercado pelos vizinhos, que foram alertados sobre o que aconteceu. Ao ser questionado sobre a morte de Nancy, o doutor afirma que sua vizinha estava doente, então ele teve que sacrificá-la. Nesse momento, Ronnie começa a tossir e todos percebem que ela está infectada. Imediatamente, os vizinhos capturam a mulher e pretendem sacrificá-la, mesmo sabendo que ela não está transmitindo o vírus devido ao tratamento. Sendo assim, o grupo leva o casal de volta para casa e os amarra de costas numa cadeira. Após espalhar combustível pela casa, os dementes iniciam um incêndio para eliminar qualquer vestígio do vírus. No entanto, segundos antes de sufocar com toda aquela fumaça, Ronnie e Ad são salvos por uma equipe de soldados do General Abbott, que invadem a casa e apagam o fogo. Algumas horas depois, quando o trem cruza a floresta, Gus e seus amigos começam a persegui-lo e finalmente conseguem entrar no veículo. Por sorte, eles entram em um vagão sem passageiros e têm a chance de se esconder antes que os funcionários os encontrem. Enquanto seus homens apagam o incêndio, o general vasculha os armários à procura da pesquisa da doutora Bell. Depois de pegar o que queria, Abbott ordena que seus homens se livrem do casal, mas Ad consegue convencê-lo a libertá-los, pois somente ele sabe o novo sequenciamento genético que permitirá a cura da doença. Durante a viagem de trem, Beck e Gus se sentam para observar a bela paisagem do lado de fora e se deparam com uma grande diversidade de animais selvagens correndo pela floresta. Nesse momento, um funcionário entra no vagão e o trio precisa se esconder para não acabar sendo expulso. De repente, enquanto está escondido atrás de uma caixa de madeira, Gus deixa um dos pertences de sua mochila cair no chão e acaba atraindo a atenção do inimigo. Então, quando o garoto é capturado, Tommy decide agir e usa uma ferramenta para golpear o seu adversário, que imediatamente revida o ataque. Durante a briga, Beck e Gus tentam encontrar um jeito de escapar, mas Tommy logo percebe que conhece aquele cara. Antes do caos mundial começar, Tommy era jogador de futebol americano e Timmy era o seu parceiro de time. Naquela época, os dois eram grandes amigos, então ambos decidem interromper o duelo em nome dos velhos tempos. Quando vê as fitas vermelhas amarradas na cerca que fica nos arredores do zoológico, Amy percebe que aquele lugar não é mais seguro, pois os soldados aparecerão a qualquer momento. Ao entrar em casa, a mulher e sua filha verificam as imagens das câmeras de segurança e descobrem que seus inimigos já estão por perto. Algumas horas se passaram e Gus avista o grande rio que precisava atravessar para chegar ao Colorado. Quando descobre que está se aproximando do seu destino final, o garoto comemora e pede ajuda de Timmy para descobrir como chegar ao bairro Cosgrove. De repente, Beck aparece e informa que há alguns caçadores a caminho daquele vagão. Portanto, para tentar ajudá-los a escapar, Timmy pede que eles o sigam. Ao chegar no último vagão, o trio não tem mais para onde ir, então Timmy pede que seus amigos pulem do trem, enquanto ele segura a porta para atrasar os soldados. Após arrumar as suas malas, Amy e Wendy se preparam para partir e fogem com as crianças pela tubulação. Decidida a atrasar os invasores, Amy dá orientações claras para que sua filha e os outros híbridos possam se esconder e promete que irá encontrá-los. Depois de algumas horas de caminhada, Gus e seus amigos chegam ao condado de Essex, e o menino fica ainda mais animado, pois está mais perto do que nunca de encontrar a sua mãe. Antes de conhecer Gus, Richard trabalhava como faxineiro na empresa Fort Smith, um dos maiores laboratórios de pesquisa científica do país.
Gus. Apesar de não entender muito bem o que os pesquisadores faziam com suas cobaias, Richard se sentia mal por todos aqueles animais enjaulados. Certa noite, em um bar, ele conheceu uma das geneticistas do Fort Smith, e ambos beberam juntos por várias horas. Durante a conversa, Bird conta para Richard como seu trabalho funciona, e revela que usa os ovos das galinhas para testar novos micro-organismos que podem ser usados para o desenvolvimento de antídotos. Naquela noite, Richard leva Bird para casa, e a mulher o convida para entrar. Porém, no meio da noite, ela recebe uma ligação de sua amiga Judy e descobre que os militares estão invadindo o laboratório. Para ajudar Bird a salvar a sua pesquisa, Richard usa suas chaves para invadir o local, e naquela noite, ele conhece Gus. O garoto teve seu genoma modificado em laboratório e se tornou o primeiro híbrido humano da história. Para evitar que o bebê fosse levado pelos militares e usado como cobaia de novos experimentos, Richard decidiu ajudar Bird a tirá-lo dali. Porém, a geneticista sabia que se sua pesquisa caísse em mãos erradas, tudo estaria perdido. Então pediu que o Richard levasse Gus para um lugar seguro, enquanto ela incendiava o laboratório. Enquanto caminha pela floresta deserta, Gus avista uma casa no meio do nada e decide ir até lá com seus amigos, pois acredita que aquela é a casa de sua mãe. Ao bater na porta, o garoto é recebido por Judy, uma pesquisadora que trabalhava no Fort Smith junto com Bird. A mulher conta que morava naquela casa com sua amiga, porém numa noite, 10 anos atrás, Bird arrumou as malas e disse que iria atrás de Gus. Desde então, Judy nunca mais a viu. Neste momento, ela entrega uma chave para o garoto e pede que Gus dê uma olhada no que tem no sótão. Ao entrar lá, Beck se depara com alguns arquivos antigos e descobre que o menino foi criado em laboratório. Quando descobre a verdade, Gus se sente enganado, pois as pessoas que ele sempre achou que eram seus pais, na verdade não o geraram. Furioso, o menino decide fugir e corre sem rumo pela floresta, junto com outros servos em busca de respostas. Preocupado com Gus, Tommy decide ir atrás dele e pede que Beck fique com Judy para acolher o garoto caso ele retorne. Enquanto caminha pela mata, Gus avista um antigo avião que aparentemente caiu ali há muito tempo. Pouco tempo depois que os híbridos fogem pelos túneis, o General Abbott e seu exército chegam ao zoológico para negociar com Amy. No entanto, a mulher se recusa a cooperar com eles e apenas ganha tempo para que as crianças possam escapar. Após concluir a sua armadilha, Amy solta centenas de fogos de artifício para atrasar os soldados, e os jovens aproveitam para fugir durante a explosão. Ao atravessar os túneis, eles seguem caminho até chegar a uma igreja, e Bob acaba sendo capturado. Quando vê seu amigo em apuros, Wendy tenta ajudá-lo, mas também é descoberta e presa pelos militares. Minutos depois, quando chega ao local, Amy começa a chamar por sua filha, mas logo percebe que tanto ela quanto todas as outras crianças foram levadas. Já está quase anoitecendo quando Tommy consegue encontrar Gus e o garoto diz que pretende se juntar às outras crianças da reserva. Ao ouvir isso, o caçador decide contar a sua história e revela que teve um filho muito parecido com Gus, mas não foi capaz de protegê-lo. Agora o universo deu a ele uma nova chance de se redimir do erro que cometeu no passado. Portanto, Tommy pretende permanecer ao lado de Gus até o fim. Nesse momento, o menino e seu amigo combinam de viver juntos na floresta, e Gus conta que entrou em contato com as pessoas da reserva através do rádio do avião. Logo após ouvir isso, Tommy é atingido por um disparo e desmaia. Em seguida, o general aparece e ordena que seus soldados levem Gus para dentro da caminhonete. Preso numa gaiola, o menino vê o corpo do seu amigo deitado na grama e tenta entender por que ele não está se movendo. Quando chega a reserva, o garoto é levado até o laboratório do Dr. Adi, que está com o coração partido por ter que sacrificar crianças híbridas para realizar a sua pesquisa. Porém, se não fizer isso, tanto ele quanto sua esposa serão eliminados, e a humanidade nunca terá acesso à cura da doença que eliminou mais da metade da população. No entanto, quando descobre que Gus sabe falar,
Ad pede que Johnny, seu assistente, lhe traga outro paciente, pois ele precisa de mais tempo com aquele garoto. Enquanto Gus está preso no laboratório, Beck permanece na casa de Judy, esperando seus amigos retornarem. Ao ser questionada sobre o que aconteceu com seus pais, a jovem conta que eles morreram devido à doença, e quando isso aconteceu, os agentes do governo levaram sua irmã caçula, pois ela era uma criança híbrida. Naquela época, Beck era pequena demais para impedi-los e passou vários anos procurando por sua irmãzinha, mas nunca a encontrou. Então, com o tempo, ela desistiu de sua busca e se juntou a outros jovens para criar o Exército Animal, com o objetivo de proteger o máximo de híbridos que pudesse. Alguns minutos após ser baleado, Tommy é encontrado por uma pessoa misteriosa que decide ajudá-lo e o leva para um lugar seguro. Naquela noite, Gus é levado para a prisão para se juntar a outras crianças e o outro híbrido é levado ao laboratório em seu lugar para servir de cobaia. Enquanto aguarda seus amigos retornarem, Beck decide dar uma olhada em uma antiga foto de sua irmã, pois não consegue passar um único dia sem pensar nela. O que a garota não imagina é que Wendy ainda está viva, pois foi acolhida por uma mulher muito amorosa que a criou como filha. Durante a madrugada, quando acorda, Tommy conhece a pessoa que o salvou e Amy pede que ele descanse, pois ao amanhecer ambos irão iniciar uma missão de resgate para salvar as crianças. Apesar de estar preso sem saber o que aguarda no dia seguinte, Gus se sente muito feliz, pois conhece outras crianças como ele e é acolhido. Depois de passar várias horas tentando entrar em contato com um telefone deixado por Bird, Beck finalmente é atendida e descobre que a mulher está viva. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Gus conseguirá escapar da prisão? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!